aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Boa noite, abençoado Clério Cerqueira. Estamos começando mais um podcast Papo de Graça. Tudo bem, meu amigo Clério Cerqueira? Amém, Eduardo Lano. Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, né? Onde combati aí o bom combate da fé. Enfim, estamos aqui no final, né, de um dia, aliás, no começo de um novo dia quase. Sim. E com essa alegria, né, que nós, graças a Deus, temos no coração para podermos aqui vivos e respirando esse ar maravilhoso que Deus nos deu, poder conversar um pouco entre amigos, né? E falar dele, falar da vida que ele é, falar do amor que ele é e que ele tem por nós, enfim, falar de Deus, né? Do Deus soberano que criou os céus e a terra e que nos deu tudo, né? Nos deu tudo, está tudo aí para nós usufruirmos, utilizarmos da melhor forma possível e também dentro das nossas possibilidades passar, transmitir para todos quantos estejam ouvindo essa programação um pouco do que nós entendemos e aprendemos, não por nós mesmos, né? Entendemos e aprendemos de Deus, mas por parte do próprio Espírito Santo que nos conduz e nos conduz sempre em triunfo. Não é isso? É verdade. Mais um dia esse que foi muito quente, né? Muito calor no Rio de Janeiro, para quem for ouvir de outra cidade, sabe que aqui no Rio de Janeiro ligaram o maçarico, tá muito quente. Rapaz, muito quente. E essa noite vamos falar um pouquinho do amor de Deus, né, Cléber? Vamos falar um pouquinho do amor de Deus, né? Vamos falar um pouquinho de como as pessoas hoje em dia veem Deus. Tem muitas pessoas que veem um Deus de pau, um Deus de pedra. Tantas pessoas que veem um Deus torturador, um Deus acusador, um Deus que para dar a pessoa tem que, para abençoar a pessoa tem que dar. É o tal do Maladacá, né? Vamos falar um pouquinho sobre de como todos nós seres humanos hoje vemos Deus, como muitas pessoas às vezes conhecem Deus através de uma religião, através de uma seita, através de existem várias formas de a pessoa conhecer Deus, mas hoje a gente vai falar um pouco, hoje a gente vamos tentar chegar a uma conclusão de como é o verdadeiro Deus, como nós devemos ver a Deus e como Deus também nos vê, né? Que muitas vezes a pessoa acha que Deus nos vê como meros pecadores. Com certeza, Eduardo, com certeza. Muito bom você tocar nesse tema porque de fato as pessoas ainda têm aquele conceito até bíblico, só que o conceito bíblico antigo, ou seja, não que a Bíblia tenha passado, tenha mudado, mas Deus ele veio, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 1, não me recordo bem o versículo, mas é logo no capítulo 1, que Jesus Cristo né, não era, ele é a expressão exata de Deus. Então, só em nós abordarmos esse versículo, nós verificamos que se Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, por aí nós já tiramos uma conclusão tremenda, né, de como Deus é, porque quem foi Jesus Cristo, amigo Eduardo? Quem é, aliás, né? Porque foi em carne e continua sendo ressuscitado, né? O Pai de consolação, o Pai de amor, Pai de justiça também, né? Porque muitas vezes vem a justiça de Deus sobre os homens e os homens, né, a humanidade, muitos aí que estão vivendo sob seitas, sob religiões, como você citou muito bem agora há pouco, as pessoas elas pensam que Deus está castigando a humanidade, etc. e tal. Não. Na verdade, Deus está, de uma forma ou de outra, fazendo justiça, né? Justiça, inclusive, em função da própria semeadura do homem, né? Porque o homem planta, o homem colhe. Assim, Cléber, de todas as coisas que eu li nos últimos anos, eu até recomendo para quem não leu, ler, tanto o 1 quanto o 2. O 2 não, porque não é, o segundo livro não é o número, não está dizendo que é o número 2, é uma continuação, uma explicação mais apurada. Que é o livro A Cabana. Eu estou lendo agora De Volta para a Cabana. E sim, apesar de que eu já tinha conhecido esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, não um Deus de acusador, um Deus de amor. Amém. Eu vivo esse Deus de amor. Mas depois que eu li esse livro A Cabana, assim,
eu pude crer mais ainda nesse Deus de amor, esse Deus que os antigos cristãos, como diz lá em Atos, que eles viviam esse Deus de amor. Tanto é que eles compartilhavam tudo entre si. Isso é viver esse Deus de amor. Não hoje em dia, como é o egoísmo, cada um quer ter o seu, ninguém quer repartir nem nada. Às vezes uma pessoa na rua com fome pedindo comida e não dá, ou então acha que a pessoa vai comprar cachaça, nem sempre é assim. Exato. E tem uma coisa que eu li nesse De Volta à Cabana que eu tô lendo, né? Eu vi até de meu culto lá do trabalho. Eu achei muito interessante, né? Que o autor do livro fala que as pessoas que ele falou que foi uma minoria que criticou esse livro que ele fez a cabana primeiro, e essa minoria que criticou, ele só respondia da seguinte forma. Ele fala bem assim: talvez sua ideia de Deus esteja errada. Aí ele fala bem assim: dispõe-se se reexaminar aquilo em quem acredita esses anos todos. Quer dizer, muitas das vezes a pessoa que está nos ouvindo, esse tempo todo ela pode ter conhecido um Deus que na verdade não é nem Deus, é um Deus que figuraram para ela dentro de uma religião. Correto. É um Deus que ela acha que só vai conseguir algo se pagar, se dar, e não é. Até porque o último sacrifício já foi feito na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morreu, sacrificou por nós, para que hoje nós não precisamos fazer sacrifício. Nós estamos fazendo sacrifício sim, de acordar cedo, para o trabalho, estudar, isso sim são coisas tangentes à vida material, à vida aqui na terra. O sacrifício secular, né? Isso. Agora, a questão de sacrificar para ter escolha de Deus, isso hoje em dia a gente não precisa mais de fazer. Mas por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, vou usar esse termo, mas o termo não seria esse, venderam Deus de uma forma totalmente errônea para as pessoas, achando que Deus é algo que está distante. Não é. Deus, ele hoje está dentro de nós. Muitas das vezes a gente não pode estar vivendo Deus, mas ele está lá. Ele nunca deixou de sair dentro de nós só porque nós estamos fazendo algo errado. Não, ele está lá. Tanto é que a maior prova que Deus está dentro de nós, quando a gente vai fazer algo errado, quando a gente vai prejudicar alguém, a campainha dentro de nós toca. A pessoa pode estar sem comunhão nenhuma com Deus, mas a campainha toca lá dentro, o Espírito Santo vai te incomodar, vai falar assim: isso não está certo, não faz isso. Não adianta, a gente pode lutar, a gente pode combater isso, mas a campainha vai sempre tocar, por mais distante que você esteja de Deus. Está aí a maior prova que Deus está dentro de nós. E ele não mentiu. O que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador. E que Consolador é esse, cara? Fale para nós aí. Exatamente, Eduardo. É isso mesmo que você falou. Quer dizer, o que você falou basicamente foi aquilo que eu tinha dito agora há pouco, né? O nosso Deus é o Deus de consolação, né? O Deus de amor. Então, esse Deus que está dentro de nós hoje é o que justamente prometeu um dia que iria para o Pai, mas entretanto não nos deixaria órfãos. Então nós não somos órfãos, né? Nós não somos filhos bastardos, ou muito menos que tenhamos um padrasto hoje em dia, que Deus se foi e deixou um padrasto aqui para tomar conta de nós. Não, pelo contrário. Ele se foi na pessoa de Jesus e como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, né, os três um só, ele deixou o seu Santo Espírito para que possa sempre nos exortar, como você acabou de dizer, porque isso que você falou, Eduardo, de você tentar fazer algo, pensar até em fazer algo e ter aquele pensamento de não fazer, aí claro que abre-se um parênteses aqui, você faz até se você quiser, mas há uma voz realmente dentro de você, na sua consciência, no seu íntimo, que diz: Eduardo, não faz isso, está errado. Clério, não faz isso, você vai prejudicar-se ou prejudicar alguém. Enfim, você vai, às vezes até temos o seguinte pensamento: você vai ofender a Deus. Eu nem creio muito, sabe, que nós consigamos ofender a Deus, porque eu tenho uma teoria, já ouvi essa frase antes e também guardei para mim isso porque já era uma teoria que eu tinha para mim. Não obstante, independente do que nós fizermos ou deixarmos de fazer, Deus vai continuar sendo Deus. Concorda, Eduardo? Com certeza. Então, é isso. Deus é o Espírito Consolador. Esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, é exatamente esse que você acabou de citar agora. É o Pai, é o próprio Pai
que se manifestou como filho, na humildade de filho, encarnado como homem, para viver as humilhações desse mundo, como eu, você, nós, os seres humanos, vivemos, para poder então entender até melhor, né, o que é este mundo aqui, que ele mesmo criou, como é viver neste mundo aqui num corpo de carne. E logo em seguida, após nos ensinar muitas coisas e ter deixado exemplos e também subido aos céus, após ter experimentado esse mundo em carne, ele então ficou conosco, como prometera, só que na pessoa do Espírito Santo. Para mim, é como eu penso, é como eu deduzo, é como eu vejo a Bíblia me explicando e me ensinando. Esse Deus que você acabou de citar, que está dentro de nós, é o próprio Espírito Santo, é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade, inclusive, né? Porque, vou fazer um adendo, um acréscimo que eu estou falando, se hoje nós temos essa consciência de amor de Deus, desse Deus diferente do Deus antigo, que era um Deus castigador na mentalidade dos homens, enfim, desse Deus carrasco, é porque o próprio Espírito Santo, ele está aí mostrando a verdade, né? Que está em João, não me lembro, acho que é capítulo 8, vou verificar depois com calma para poder deixar até no blog, mas tem uma passagem que diz, né, que o Espírito Santo é aquele que traria a verdade, né, e que ele viria para trazer a verdade. Ele já veio e ele já trouxe. Então, essa verdade, ou essas verdades, como eu mesmo costumo falar para mim mesmo, é mais de uma até, né? Mais de uma verdade. Essas verdades que se resumem numa só, posso dizer assim também, é o próprio Deus falando conosco, revelando mais e mais a sua graça, graça essa que estava escondida como se debaixo de um tapete, podemos, no caso, figurar dessa forma. E hoje não, foi tirada, foi removida, né, de debaixo do tapete, ou de trás do próprio véu, como a Bíblia diz. O véu se rasgou, melhor dizendo. E aí nós hoje enxergamos essa graça maravilhosa, né, que nos dá a condição de enxergarmos a Deus como Ele de fato é. É isso, Eduardo. Falei muito, mas falei tudo, eu acho, né? Não falou nada. O papo está apenas começando. Só estão conversando, tem 21 minutos agora e 40 segundos. Bom, para mim aqui tem 12 minutos e 8 segundos. Não sei se o meu contador está errado. Aqui já tem 20 minutos já de conversa já. É mesmo, rapaz? Então, minto. 21 porque a gente começou a gravar bem depois. Deve ter isso mesmo que você está falando, 12 minutos. Sim. Então são exatamente 12 minutos e 26 segundos de conversa, de papo em graça, né? Como você intitulou o papo. Porque, assim, voltando ao assunto, né, que você falou aí, o que eu vejo, o que eu percebo das pessoas hoje em dia, é aquela ânsia de conhecer a Deus, e muitas das vezes ela busca Deus em lugares, em formas, de maneiras totalmente, até mesmo, eu uso até dizer, até mesmo antibíblica, né? Uhum. Porque a Bíblia diz lá em João, se não falei a memória, depois você verifica e coloca lá, acrescenta no blog lá, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, exatamente. Quer dizer, não precisa adorar a Deus em carne, não precisa adorar a Deus com trejeitos, com seja lá o que for. Em espírito, é uma coisa do interior, uma coisa de dentro para fora, não uma coisa de fora para fora mesmo. E nessa ânsia de as pessoas quererem conhecer a Deus, elas perdem muito tempo com campanhas, com concorrentes, com coisas que não vai fazer ela se chegar até Deus. Até porque, como eu falei antes, Deus já está dentro dela. Corretíssimo. O que ela pode fazer para chegar, sentir Deus na vida dela, conversar com Deus, ter uma intimidade com Deus, pode estar se trabalhando no quarto dela. Não é que eu estou falando com isso que ela tem que fazer do quarto dela o tempo sagrado, não é isso. Mas o que a Bíblia diz? Se você quer pedir algo a Deus, vá para o seu quarto, ore em secreto. Exatamente. Quer dizer, que Deus que está dentro de nós, Ele vai ver. Mas muitas das vezes a pessoa, até para isso ela faz errado. Ela acha que Deus só vai ouvir ela dentro de uma religião, dentro de uma denominação. Aonde que a Bíblia, eu quero quem esteja me ouvindo, seja pastor, bispo, apóstolo, teólogo, seja lá onde for, aonde que na Bíblia diz que tem que ir para dentro de um templo para Deus nos ouvir? Não existe essa passagem, não existe. Mas tudo isso começou desde lá do tempo de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram,
e eles ficaram, depois que eles pecaram, Adão e Eva começaram a se esconder de Deus, achando que se escondendo de Deus, Deus não veria ele. Já começou o erro desde lá. Muitas das vezes a pessoa se afasta de Deus porque ela pensa da seguinte forma: ah não, estou em pecado, eu vou ter que ir para a igreja mesmo para orar, vou ter que estar dentro daquela região para orar para Deus me ouvir. Não, ela não precisa estar dentro de religião, não precisa estar dentro de igreja, não precisa estar dentro de lugar nenhum. Ela precisa exatamente, não, de parar, algum, parar, sossegar dentro da casa dela, seja um local onde for que não esteja ninguém para atrapalhar, fechar o olho e falar: ah, meu Deus, eu sei que eu sou um ser humano falho, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu sou uma pessoa estou totalmente distante do que o Senhor quer para minha vida. Então por isso eu venho até aqui, meu Deus, de pedir perdão, pedir para o Senhor me ajudar, me dar força, me orientar, me dar discernimento, me ajudar no meu caminho que está sendo difícil. Quer dizer, uma coisa tão simples, E as pessoas complicam, né? As religiões complicam, né? Mas o Evangelho é uma coisa simples, é a simplicidade. Sendo que as pessoas... Por isso que eu gostei muito desse livro A Cabala. Porque o livro A Cabala fala dessa simplicidade. E é um livro que já quebra todo paradigma. Que acha que Deus é um homem. Um exemplo. Claro que Deus não tem sexo, Deus é espírito. Mas no livro, para criticar a religião, ele bota Deus numa forma de uma mulher. Só por isso, já para começar quebrar aquele paradigma que Deus é um velhinho de barro, com a bengala. Mais uma coisa que a religião inventou. Mas voltando ao assunto, o que as pessoas hoje não entendem, acham que tem que fazer muita coisa para você chegar a Deus. Não, é uma simplicidade. Tem uma passagem lá em Deuteronômio, enquanto você vai falando, eu vou achar aquela aqui, que fala mais ou menos assim, que veio o fogo e Deus não está, que veio a tempestade e Deus não está. Sim, aí no final... passagem, se eu não me engano, está no livro de Reis, né? Eu preciso em Reis, vou achar aqui, quando você vai falando aí, que aí fala bem assim, e veio a brisa suave, né? O a brisa suave, e ali estava Deus nela. Exatamente. Eu estava inclusive lendo essa passagem essa semana, para uma parente minha, que ela está num estado depressivo, tá? Então, nesse estado depressivo, ela chegou a maldizer a Deus, né? É o que nós estávamos falando agora há pouco, é o tema principal da nossa conversa, como você vê Deus. Então, na verdade, ela viu Deus como uma pessoa inalcançável, né? Que ela mesma não pode tocá-lo, não pode alcançá-la, e ele muito menos pode alcançá-la. E não é isso. Então, esse Deus que ela tem na mente dela é fruto, inclusive, da religiosidade. Não que ela seja uma religiosa, mas ela ouviu e ouve tanto, né? As religiões apregoarem isso, que ela então, obviamente, tem essa mentalidade. Eu estou aqui sofrendo com uma dor na alma tremenda, uma angústia que é pior às vezes do que uma dor física, e Deus não pode tocar em mim, eu não posso tocar em Deus. Foi quando eu abri essa passagem que você acabou de citar, amiga Eduardo, para ela, e li, e fui lendo, e não só lendo, como tentando, né, da minha forma e com a mente de Cristo, interpretar para ela essa passagem, porque simboliza realmente quando uma pessoa está num estado assim catatônico, um estado letárgico, que é o estado dela, quase paralisada assim, nas atitudes, nas ações do dia a dia, não querendo viver, querendo mesmo a morte, como o grande profeta Elias quis nessa passagem que você acabou de citar, e Deus se manifestou. Só que Deus não se manifestou como as religiões se manifestam, como as religiões se apresentam hoje em dia, que é justamente um fato importante de focar aqui agora. Elas se apresentam com aquele estardalhaço, e tem que ter milagre daqui, milagre dali, tem que ter prosperidade financeira, porque quem não tiver não é de Deus, quem não tiver não está seguindo a Deus, ou então se a pessoa estiver com uma doença, a pessoa está em pecado, nem sempre, se abrir esse parênteses também. E é isso mesmo, meu amigo Eduardo, que você acabou de citar. Deus não está no barulho, né, no fogo, enfim, nas multidões. Deus está na minoria, Deus está na qualidade. Porque a minoria e a qualidade faz a perfeição, e dali sim ele faz a quantidade. Mas a quantidade tem que começar por baixo. Verdade? Com certeza. Mas isso, a religião já vem
isso já vem incutindo na mente dos seres humanos já há muitos anos já, né? Desde agora séculos e séculos. Já vem martelando na mente dos seres humanos atrás. Que Deus é castigador. Você vê a história das indulgências, né? Que a Igreja Católica, as pessoas tinham que pagar a Igreja Católica para ser salvo, para ter um lugar no céu. Um absurdo, né? Tem vários filmes aí que falam desse absurdo da Igreja Católica, né? De querer. Eu amo meus amigos que eu tenho católicos, não tenho nada contra eles, nem contra a denominação deles, mas eles mesmos são cientes desse erro que a Igreja Católica fez muitos anos atrás, né? A própria Igreja Católica mesmo já pediu perdão à humanidade por esse fatídico erro que eles cometeram, que foi querer comprar, né? E o que a Igreja Católica fez no passado, muitas igrejas evangélicas hoje em dia fazem, achando que Deus que tem que comprar as bênçãos, tem que dar o tudo para ser abençoado, tem que dar o tudo para se obter algo de Deus, como na verdade não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Mas muitas pessoas, sabe o que eu vejo? Muitas pessoas querem ter as coisas e acham que as coisas tem que estar do céu sem trabalhar, sem estudar. A pessoa quer ficar rica, mas não quer fazer uma faculdade, não quer trabalhar, não quer, quer ir para a igreja para ficar orando, Deus me abençoe, eu quero ficar rico. Aí você acha que Deus vai abençoar uma pessoa onde só fica o dia todo de maré, não faz nada da vida, e o outro que está lá ralando, está lá estudando? Não, Deus ele é justo, Deus não é injusto não. Deus ele... É aí que entra a justiça de Deus, né? Tem o amor, mas tem a justiça também, né? Porque, imagina, a pessoa acorda todo dia de manhã cedo, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai para o trabalho, chega em casa quase meia-noite, ainda vai jantar tardão, aí no dia seguinte, mesma rotina, de segunda a sexta, todos os dias, aí tem aquela pessoa, vai para a igreja todo dia, sai da igreja, não faz mais nada da vida, o dia todo sem fazer nada. Aí abre um concurso aí, por exemplo, uma multinacional da vida, aí os dois fazem concurso. Poxa, você acha que Deus vai abençoar quem? A outra pessoa pode até gostar também, não duvido disso não, porque Deus é Deus. O que Ele quer, se for da vontade de fazer, amém. Mas assim, em questão de justiça, corrigindo, é óbvio que a pessoa que lutou, batalhou, correu atrás, vai ser abençoada. É as coisas naturais da vida. Pela lógica, né, Eduardo? Pela lógica de Deus, tem que ser assim, né? Se for diferente, ele realmente está mostrando ser um Deus injusto, e de forma alguma a Bíblia cita isso. Deus é um Deus justo, como eu falei agora, porque Deus é amor. Falando em injustiça, achei até uma passagem que quiser anotar para depois ler, não sei se está na sua Bíblia aí. Olha a passagem aqui, ó. Deuteronômio 32, 3. Fala assim, ó. Por que proclamarei o nome do Senhor? Engrandecei o nosso Deus. Versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Aí que ele vai falar da fidelidade e da justiça de Deus. Quer dizer, Deus, a fidelidade é o plantio, né? E a justiça vem a ser a colheita, né? Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Vou repetir novamente, ó. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Quer dizer, perfeitíssimo. Não existe. Resumiu tudo que você acabou de falar. Não existe injustiça da parte de Deus. De maneira alguma. A pessoa que planta, como você falou, né? E muitas vezes a pessoa acha que fidelidade é estar na igreja 24 horas. Não. Não é mesmo. Não, de maneira alguma. Porque as igrejas realmente é que incutem isso, né, na mente das pessoas, porque o interesse da igreja, ou das igrejas, a maior parte, né? A gente fala isso sem medo de errar, porque nós já fomos, né, de igrejas, eu já fui, não tenho vergonha de falar, você também, te conheço, e o que ocorre? Nós conhecemos, né, como o trabalho, a manipulação, porque nós tivemos contato até com bastidores de igrejas que não cabe a nós citar nomes. Mas... Sim, também, isso também nem ali. Vamos deixar bem claro também, cara. Nós se fica aqui não é criticar a religião, não, de maneira alguma. Se a pessoa está se sentindo bem na religião dela, na igreja dela, que ela continue. A gente está aqui só para falar o termo, a conversa, já foi bem claro, papo e graça. A gente está falando da graça de Deus.
entendeu? Isso que eu queria colocar aí a observação, que eu estou falando, nós observamos, né, alguns métodos de trabalho de algumas igrejas para melhorar a palavra, de algumas denominações religiosas, né? Porque nem toda denominação religiosa pode se considerar uma igreja. E nós verificamos, nós constatamos, né, enfim, como são os bastidores, e às vezes há uma certa manipulação. Eu estou falando até no bom sentido, para acordar muitas pessoas que talvez estejam passando por isso, quem sabe, e não sabem por que estão passando, querem sair, não conseguem. Bom, o que acontece? A igreja, a denominação, desculpa, não vou chamar mais igreja, a denominação religiosa em si, ela tem esse interesse que você acabou de dizer, de colocar a pessoa ali, se pudesse, 24 horas lá dentro, para poder provar que ela é fiel, ou que só assim ela pode provar, aliás, para Deus, que ela é fiel a Deus. Quando na verdade não é assim. Então, se ela tiver um pouquinho de intimidade com Deus, para poder falar, para poder pensar, para poder analisar, raciocinar na palavra dele, ela vai constatar claramente isso que você acabou de falar, que a perfeição, a santidade, que a fidelidade a Deus e até a justiça de Deus não é proveniente desse tipo de comportamento. Eu gostaria de deixar isso claro aqui. Não é que nós estejamos falando mal de denominação A, B, C ou D. De forma alguma, o papo é em graça realmente. Nós estamos aqui apenas falando de experiências pessoais, né? E até porque, cara, desculpa interromper, a gente teve até motivo, porque a gente conviveu, a gente viveu, teve várias experiências desagradáveis com as denominações, então até motivo para falar. Mas assim, eu creio que, assim como você também deve crer, que isso não vai influenciar nada da vida da pessoa. O próprio Deus mesmo que está dentro dela, com o tempo vai mostrar a ela as verdades que libertam. Exato. A gente não precisa ficar aqui falando. O que a gente tem que falar é o seguinte: falar do amor de Deus, que esse amor de Deus que liberta, esse amor de Deus que liberta o viciado, esse amor de Deus que liberta o encarcerado, esse amor de Deus que liberta aquela pessoa que se sente culpada, esse amor de Deus que liberta aquela pessoa que tem um ódio no coração, está com aquela mágoa, está com aquele rancor, algo que está fazendo mal a ele. Somente o amor de Deus vai fazer isso. Não é denominação, verdade. não é religião, não é doutrina, não é nada. É o amor de Deus. Porque tudo se baseia nisso, no amor de Deus. A pessoa pode conhecer a pessoa que pode estar nos ouvindo pode estar pensando assim: eles estão falando palavras assim ao vento, nem citando, não estão nem lendo a Bíblia. O que adianta você conhecer a Bíblia de Apocalipse, de Gênesis, Apocalipse e Apocalipse a gente, e não viver ela e não conhecer o amor de Deus? Exatamente. A Bíblia, o diabo também crê, né? A Bíblia, o mal também crê na Bíblia. Só que o mal, qual a diferença? Só para poder deixar claro isso que você falou, nós não estamos citando a Bíblia, alguns versículos, ou se citamos aqui foram muito poucos, e não chegamos ainda até nem a encontrar por acaso, porque não estamos nos esforçando para encontrar por enquanto. Mas o que ocorre é que o diabo, ou seja, o mal, né? O mal personificado, ele crê na Bíblia, só que ele não segue os preceitos bíblicos, ele não segue a doutrina cristã, ele não crê no amor de Cristo Jesus. Então, obviamente, ele pode conhecer a Bíblia, né, de cabo a rabo, só que ele não absorve para ele a doutrina de Cristo. É justamente o contrário, né, do que nós estamos conversando. Longe de nós de nos ensoberbecermos, mas nós cremos e queremos crer mais e mais e mais, né, porque a cada dia nós aprendemos mais. E conforme vamos aprendendo mais da palavra, como a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é esse aprender da palavra que nos faz ser ensinados, né, e seguirmos essa doutrina que é a doutrina de Cristo. Então daí nós vamos conhecendo mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que Ele tem por nós, por meio dessa graça, e as pessoas realmente que estão nos ouvindo vão compreender, com o tempo até, mesmo que nos critique agora, mas com o tempo vão compreender que não adianta mesmo, como você falou, conhecer a Bíblia integralmente até, mas não vivê-la, porque nela está contido o amor de Deus. Basta prescrutá-la, basta diagnosticar, né, com a mente de Cristo ali na palavra onde está o amor de Deus, que vai encontrar com certeza. Deixa eu contar uma experiência que eu tive um tempinho atrás aí. É bem rápido. Eu voltando eu não lembro de onde que eu estava voltando, não sei se estava voltando do trabalho. Eu sei que eu passei de ônibus e vi assim, algumas pessoas deitadas na rua, aquelas pessoas que
filma às vezes dormindo na rua e tal. Aham. E aquilo me deixa muito triste. Eu tava no ônibus assim, aí quando eu vi aquela cena eu fiquei pensando. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim assim: enquanto você e toda a humanidade não crerem e não viverem o amor de Deus, se preocuparem com religião, com doutrina, com denominações, ficarem debatendo sobre teologia, veremos essas cenas. Quando vocês começarem a viver o amor de Deus, crerem que a Bíblia em si não diz nada se a pessoa não vivenciar esse amor de Deus, assim, caramba, o Espírito Santo foi falando essas coisas pra mim, eu falei assim, caramba, muita gente quer entender a graça, não, tem revelação, aquela coisa toda, não, eu vou naquela dominação, que aquele cara foi no céu e voltou, cara. Pô, mas se a gente for para pensar, tudo isso é em vão. Se resume, aí no fim o Espírito Santo falou assim, Se resume em palha, né? se resume tudo, sabe o que? Amar a Deus acima de tudo é o próximo não aos meios. Se não amar a Deus, não adianta de nada. Se a gente não, que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Então ela nem pode se dizer que ama a Deus. É Porque como está verdade. escrito agora, já que quem está ouvindo pode estar certo, então nem citando a Bíblia, então vamos lá então. Vamos ver lá em João, lá no livro de João está falando sobre isso, né? Que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, então. Era uma das epístolas de João, né? Não sei se é a Isso, primeira ou a segunda. Olha aqui agora há pouco aberto, estava lendo ela aqui, ó. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não ama a Deus, porque se o seu próximo que você vê, você não consegue amar, como é que você vai amar a Deus que você não vê? O versículo eu não sei exatamente, estou também procurando aqui, mas você encontrando, é isso aí que diz. Vamos lá. Vocês estão nos ouvindo, 1 João, capítulo 1, verso 7. A Bíblia que eu estou lendo, pode achar que está diferente da sua, a minha revista atualizada no Brasil. Eu não sei qual que é, mas tem o mesmo significado. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, por Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito amor para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E tem uma outra passagem, Cléber, que quando você vai comentando sobre essa passagem aí, eu vou achar aqui, que é no livro de João, é outro João, não é esse livro de João que eu estava lendo? Epístola também de João? Não, esse é o livro de João mesmo, não é epístola não, que fala uma coisa muito interessante, que diz que... No Evangelho, né? No Evangelho de João. Que é o livro de João, que diz o seguinte: aquele que diz que é cristão, mas não ama o próximo, ele nem tem seguido a Cristo. Entendeu? Correto. Porque como é que uma pessoa pode dizer ser cristão, se dizer, não, eu sou, como enche a boca para falar. Não, por exemplo, você sabe muito bem que o próprio Senhor Jesus, ele fez uma admoestação muito forte, né, com muita ênfase, quando ele chegou e contou aquela parábola, né, do bom samaritano, né, que aí passava lá quer dizer, estava um rapaz todo ferido lá, jogado no chão, e judeu, né, então passou lá o sacerdote, passou o levita, que servia no templo também, passou outro lá, enfim, nenhum dos três, que eram pessoas inclusive marcantes, vamos dizer assim, dentro da hierarquia religiosa da época, nenhum dos três se importaram com aquele homem, todo ferido, machucado e jogado no chão. E passou o samaritano. Não, fala aí, pode falar. E passou pode o samaritano. Não, estou falando. E passou o samaritano. O samaritano, inclusive, era um povo que se opunha, né, ao povo de Israel e vice-versa, viviam em guerra. E o samaritano, então, recolheu aquele homem, levou ele para uma hospedaria. Naquela hospedaria, o samaritano pagou do seu próprio bolso,
para que cuidassem daquele homem, tratassem as feridas dele, enfim, o deixasse curado, e tudo quanto ele comesse ou gastasse lá, que seria por conta dele, porque ele costumava hospedar-se ali, aquele samaritano, e ele pagaria ao hospedeiro, né, o necessário para que aquele homem se tornasse restaurado. Foi quando Jesus, então, terminando essa parábola, ele perguntou quem foi o próximo desse homem, né, neste caso aí. Está bem claro e evidente, né, Eduardo, que Jesus queria mostrar que, apesar da religiosidade, apesar da crença, apesar dos dogmas, apesar de todo tipo de fidelidade que aqueles religiosos tinham na época deles, e até às vezes muito, quem sabe, muito fiéis mesmo aos dogmas, aos preceitos, mas não tinham o maior, o algo maior que Deus quer que todos nós tenhamos, que era o amor, que era e que é, né? O amor de Deus, o amor de Deus que se resume também no amor ao próximo, né? Porque o amor de Deus que está em nós é o que nos faz movermos-nos para amar ao nosso próximo, tá? Porque não adianta de nada, por exemplo, nós estamos falando tudo isso aqui agora, você mesmo passou, viu uma pessoa caída, não sei, acho que, né, você falou isso agora há pouco, e você ficou pensativo e pensou logo no amor de Deus. Se você pudesse fazer algo por aquela pessoa, creio eu, pelo que eu te conheço, que você desceria, perguntaria se ele precisava de um copo de água, de um prato de comida, enfim, de alguma coisa que pudesse, naquele momento pelo menos, tirá-lo daquele estado ali. E se nós estamos aqui falando, né, do amor de Deus, lendo do amor de Deus, mostrando, ou tentando, na verdade, mostrar um pouco do amor de Deus para as pessoas, e se nós, na vida prática, né, mostrarmos para os vizinhos, para os parentes, para as pessoas mais próximas, inclusive, que são as que nos observam mais, tudo ao contrário do que nós estamos falando, ou divulgando, ou tentando divulgar para quem quiser ouvir, isso de fato vai se tornar inválido. E Deus vai ser o primeiro a rejeitar, a reprovar, porque Ele sonda os corações. Ele já sabe, desde já, que nós estamos falando abobrinhas, entre aspas, e não é o caso. Então é o que Jesus quis dizer nessa parábola. Quem foi o próximo daquele homem? O próximo, obviamente, foi aquele que recolheu aquele homem, mesmo não sendo uma pessoa ligada a ele, entendeu? Ou que seguisse nenhum preceito religioso. Eu achei a passagem aqui, se quiser acompanhar comigo aí, essa passagem que eu citei agora há pouco, em João, capítulo 13, versículo 34. Você abençoar 13, 34. 13, 34. Você meu amigo e minha amiga que esteja ouvindo aí. Com certeza. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí olha só, o 35 que eu acho maravilhoso. Esse 35 aqui é um tapa na cara daquelas pessoas que se dizem cristão, mas não amam o próximo. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vou repetir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí ele pergunta: você que se diz cristão, você que se diz ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor, aquelas pessoas que se acham, eu ajoelho todo dia, eu oro, tudo que eu peço Deus me concede. Eu te pergunto, você tem amado o seu próximo? Correto. Você deu bom dia ao motorista de ônibus quando entrou? Você agradeceu pelo dia? Você tem feito algo para ajudar alguém? Você tem transmitido amor no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, aonde quer que você esteja? Você tem sido uma pessoa que transmite o amor? Se não, se todas as perguntas que eu fiz, você para elas, na sua sinceridade, você respondeu que não, sinto lhe informar, você não tem sido um discípulo do Senhor Jesus, porque Jesus foi bem claro aqui, nisto conhecerão quem são os meus discípulos. É dura essa palavra. Eu vou ser sincero, muitas das vezes, Clério, parece até mesmo para aquelas pessoas não ficarem se sentindo... Muitas pessoas não querem ouvir, né? Não gostam de ouvir. Mas eu vou ser sincero, muitas das vezes eu não sou discípulo, muitas das vezes eu, de vez de fazer amor ao próximo, não é que eu me nego por querer me negar não, mas não sei, eu não cheguei nessa estatura de ser sempre amor.
Na estatura de Cristo, que você quer dizer, né? Que a E muitas- Bíblia não, eu- fala que nós podemos chegar à estatura de Cristo. Não é a estatura de Jesus, homem, mas a estatura de Cristo. E claro que a estatura é praticamente, quer dizer, impossível não é, porque se a Bíblia diz que nós podemos chegar, agora ela é quase impossível, humanamente falando, porque é isso aí que você está falando. Chegar nesse estágio aí é dificílimo. Eu também me pego muitas vezes em família, ou no trabalho, ou seja lá onde for, errando, porque eu penso, poxa, eu poderia ter feito algo ali, poderia ter dado a mão àquela pessoa, poderia ter dito algo diferente, e quando eu olho eu fiz tudo ao contrário. Mas nós somos seres humanos. O próprio Assim, apóstolo Cléber, Paulo- acho que a maior prova de que você esteja ou está vivendo esse amor de Deus é quando uma pessoa que tem convívio com outras pessoas que são de denominações, são de igreja, e depois começa a ter convívio com você e fala, pô, você nem parece que é cristão, você é diferente. Porque eu conheço pessoas que são crentes e assim, não me amam, só vivem me condenando. Verdade. Aí assim, são nessas horas que você vê que realmente nós estamos vivendo esse amor de Deus para com o próximo. Porque quando a gente ama o próximo, seja ele pecador, seja ele merecedor ou não, quando a gente usa esse amor de Deus para com o próximo, poxa, as pessoas notam na mesma hora. Uma vez eu conheci uma pessoa, quer dizer, eu trabalhei com uma pessoa que, por ela ser homossexual, muitos dos crentes criticavam ela, mas não, tratavam ela como se fosse um ser humano qualquer, porque é um ser humano. Com certeza. É um ser humano. Aí ele falava pra mim, pô, cara, você nem parece que é cristão. Pô, a maioria das pessoas que são de igreja me critica, fala que eu tô errado. Aí eu falei pra ele, cara, adianta eu falar alguma coisa pra você te criticar ou não? Não vai adiantar nada, cara, porque você já sabe da minha opinião. Eu prefiro muito amar mais a você, porque através do amor de Deus que está em mim, transbordar dentro de você, e Deus vai te revelar a verdade, Deus vai te libertar, se for isso realmente que você queira. Mas eu vejo muito isso lá no meu trabalho mesmo, eu convivo muito com isso, assim, lá tem pessoas assim que são muito criticadas, entendeu? Por ser homossexual, entendeu? São muito criticadas pelas denominações. Eu tenho até um rapaz que trabalha comigo que ele é de família evangélica, a mãe dele é da Assembleia, e assim, ele passou de falar comigo, pô, a mãe dele já meteu a mão na cabeça dele várias vezes, querendo tirar a capeta dele, mas não sai nada, entendeu? Uhum. E eu tô só falando amor de Deus pra ele. Hoje mesmo ele falou, cara, poxa, Eduardo, pô, você é uma pessoa tão boa e tal, tem feito tão bem pra ver algumas pessoas conversam comigo, tal, me dá atenção, aquela coisa toda. Assim, eu na medida possível, quando eu tenho tempo lá no trabalho, eu sempre falando do amor de Deus pra ele. Eu não toco nem religião, não falo nada de Bíblia, não. Eu só fico sendo o que Deus queria que eu fosse. Queria não, o que Deus quer que eu seja. Uhum. É ser uma pessoa do bem, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que compartilha a graça de Deus. E com isso as pessoas vão vendo naturalmente, elas vão conhecendo o amor de Deus, naturalmente elas vão se libertando. É esse o caminho. Aqui eu até encontrei aqui em João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é isso, né? O que você falou aí. Tá esse versículo também, para que possam, né, as pessoas que possivelmente estiverem ouvindo, tenho certeza de que nós estamos falando algo, mas não aleatoriamente. Claro que uma experiência pessoal que nós temos, mas uma experiência embasada na Bíblia, né, em versículos bíblicos. É isso que ocorre, porque muitas pessoas pensam, estão falando do amor de Deus, estão apregoando, mas não estão embasando biblicamente. Muitas pessoas sentem falta, né, desse tipo de argumento, e de fato é o argumento maior, que é a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo? Estamos falando, mas também estamos narrando aqui alguns versículos, e que esses versículos fiquem bem claros, fiquem registrados, né, neste instante, para que as pessoas que queiram possam procurá-los, se não os conhecem,
e se já os conhece, que possam lê-los e que possam refletir melhor nestes versículos para que eles sejam vividos de fato, de verdade, né? Como você acabou de falar, e que não sejam meramente ouvidos e não praticados, porque perde integralmente seu valor, fica invalidado. Concorda, amigo? E a gente volta a bater naquela mesma tecla que a gente costuma falando, né? A simplicidade. Tudo se baseia nisso, a simplicidade. A simplicidade do amor de Cristo. A gente pode ficar falando aqui por horas e horas, ler a Bíblia de cá para cá, porque a gente vai chegar no final, a gente vai chegar à conclusão. Que é a simplicidade. A pessoa que vive a simplicidade, por onde que ela for, ela vai gerar frutos, ela vai levar a luz do amor de Deus, assim, vai iluminar onde há trevas, será dissipar as trevas, porque Cristo sempre foi simples, Cristo nunca foi luxúria, Cristo nunca foi glamour, Cristo nunca precisou de mídia para querer se promover, porque ele sabia que o amor de Deus é tão poderoso que hoje estamos em 2000. Abraçaria o mundo, né? Abraçaria o mundo, e abraçou, né? Se não o mundo todo, mas a grande maioria já ouviu falar de Jesus e de Deus. E quer dizer, na época de Jesus não havia internet, não havia rádio, não havia televisão, não havia nada que pudesse propagar. Ele usou apenas 12 apóstolos e hoje nós conhecemos a graça de Deus graças a ele, né, o Senhor Jesus, né, que trouxe essa graça maravilhosa, e os apóstolos que propagou essa graça, né? Correto. E assim, isso, assim, a gente não, acho que não tem nem mais muito o que falar, porque se a gente for falar muito aqui, vai acabar, não vai chegar a conclusão nenhuma. Fica de uma certa forma, me perdoa te interromper, já te interrompendo, o que acontece? Nós parecemos redundantes, mas não é redundância não. Na verdade, amados, vocês que estiverem ouvindo, tenho certeza de que o propósito principal dessa nossa conversa começou de uma ideia simples, mas uma ideia que eu creio com certeza veio do próprio Espírito Santo para nós, é que quem estiver ouvindo entenda na simplicidade, né, na simplicidade de Cristo realmente, que Cristo é amor, entendeu? Cristo é amor. Com certeza. Porque esse amor nós estamos querendo de fato, de verdade, transmitir um pouquinho dele em palavras e embasado na Bíblia, mas com certeza não queremos que ninguém se convença, porque dá a ideia muitas vezes, o que o meu amigo Eduardo acabou de falar e eu entendi, é que se eu, por exemplo, estivesse ouvindo um papo desse entre dois amigos e falando do amor de Deus, etc e tal, e durante um certo tempo estaria dando talvez uma ideia de que nós estamos querendo convencer alguém do amor de Deus, e jamais queremos fazer isso. Porque a pessoa tem que ouvir, claro, ouvir a Bíblia, porque sem ouvir não vai aprender, ou se quer entender, mas ela tem que se esforçar, pelo menos, para poder, na reflexão dela, na meditação dela pessoal, nessas palavras nossas e também na própria Bíblia, nos poucos versículos que citamos aqui, e em outros mais que o Espírito Santo guiar essa pessoa, que com certeza vai guiar, essa pessoa ler e encontrar, ela tem que refletir nesses versículos e praticá-los, antes de entendê-los, compreendê-los com a mente de Cristo, né? E em segundo lugar, praticá-los, como nosso amigo Eduardo está falando tanto, porque sem a prática não tem valor, e com a prática tudo realmente vai redundar, e sim vai redundar num caminho de alegria, num caminho de paz interior, porque a gente pode estar passando, amigo, você deve saber disso, o momento mais de muita angústia, o momento mais crucial da nossa vida, mas se nós estivermos praticando a fé e o amor de Deus, né, em nossas vidas, em nosso ser, para com o próximo, com certeza nós teremos uma força maior para nos movermos nesses momentos difíceis. Concorda? Com certeza. Não, e você tocou num assunto muito interessante também. Esse momento que nós estamos vivendo, época de Natal, tudo bem que já foi provado que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas não vou entrar aqui nesse mérito teológico, né? Mas muitas das vezes a pessoa, essa época de Natal, tem aquela coisa toda, de encontrar os familiares naquela festa de Natal, aí tem aquela comoção toda. Mas eu queria deixar uma coisa bastante para as pessoas refletirem, que vão ouvir esse papo de graça, que vive esse momento de reflexão, esse momento
de querer perdoar aquele familiar que durante o ano todinho você andou obrigado, que vive esse momento de perdão, esse momento de amor um para com o outro, não só no dia 24, dia 25, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos dar salvação, para isso, para nós vivermos bem um com o outro. Verdade. Se você quer ser feliz, se você quer ser próspero, se você quer ter uma vida abençoada, a chave do sucesso é essa. Fica até parecendo uma coisa de autoajuda, livro de autoajuda. Mas muitas pessoas querem mesmo as bênçãos, mas não sabem que o caminho, o segredo da bênção é tão simples, né, Eduardo? Tá ali na frente dela, ela não percebe. Que é justamente isso aí, amar a Deus, amar ao próximo, e obviamente amando a Deus e ao próximo, ela vai praticar tudo isso que nós estamos falando, como nós devemos praticar também, e com certeza ela vai ter bênçãos. Agora, essas bênçãos não caem do céu, elas são decorrentes dessa prática que as religiões, infelizmente, não ensinam, na verdade, muitas vezes não ensinam. Elas ensinam muito aquele toma lá da cá, né? Sacrifica isso, aquilo outro, que você ganha aquilo, aquilo outro. Não é bem assim. Você tem que sacrificar sim o seu eu, o seu ego, porque o que nos mata de verdade, o fato de verdade, é o nosso ego. O nosso ego, se nós deixarmos o nosso ego nos controlar, você sabe que ele é fatal para nossas vidas, para nossas almas, porque ele vai nos consumir e ao mesmo tempo faz com que nós então deixemos as pessoas, o nosso semelhante, triste, abatido e necessitado sempre, porque nós nunca vamos olhá-lo com amor, com olhar de dar, de doar, mas sempre com olhar de receber algo, de ter algo só para nós e pronto, e acabou. Isso aí não é de Deus, com certeza não vem da graça de Deus, não é verdade? Agora vamos para as considerações finais. Vou dar as considerações finais. Amém. E você dá essas considerações finais, a gente vai orar para finalizar esse papo de graça e espero que esse não seja o primeiro e nem o último, mas seja o primeiro de muitos. Com certeza, com certeza. Eu recebo essa palavra. E nas considerações finais é que você que esteja ouvindo, não quero que você saia da sua denominação, nem quero que você se aborreça com o que foi falado aqui, até porque tudo que falamos aqui é mais pura realidade, mais, se você for pegar a Bíblia e ler de capa a capa, você vai chegar a essa conclusão que Deus é amor, que Deus não é acusador, que Deus não é um Deus que condena, muito pelo contrário. Nas considerações finais é essa, que você viva esse amor de Deus, mas acima de tudo, viva a simplicidade, porque através da simplicidade você vai conhecer mais e mais o amor de Deus, e através dessa simplicidade você vai poder amar o próximo, e você amando o próximo você vai estar sendo um discípulo do Senhor Jesus, como nós lemos lá em João. Essas são as minhas considerações finais. Agora eu vou deixar o Cléber com suas considerações finais. Amém, amigo Eduardo. As minhas considerações finais também são breves, e eu gostaria de focá-las inclusive nos versículos bíblicos que estão ainda na própria epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 4, onde inclusive o título dela é Deus é Amor, né? Já que falamos tanto do amor de Deus, então vamos finalizar, no caso com as minhas considerações finais, falando um pouquinho, né? Ou seja, lendo esse versículo e falando um pouquinho sobre esse amor. No capítulo 4 da primeira epístola de João, no versículo 16 em diante, diz assim, aliás, desculpa, amados, 18 em diante diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então eu faço minhas as palavras do amigo Eduardo, no sentido de expor, explicar, esclarecer, né, para todos quantos estejam nos ouvindo, que de maneira alguma o nosso intuito é demover da ideia de ninguém
de que a religião A, B, C, D ou E está errada. Apesar de nós termos falado algo sobre religiões, mas isso aí são experiências pessoais. Eu falei e repito ainda nessa gravação que são experiências pessoais nossas, que cada um tem as suas e que muitos estão tendo, talvez estejam até se familiarizando com o que nós estamos falando, outros vão ter ainda, mas que todos vocês que estão nos ouvindo, seja de que denominação for, seja de que igreja for, que todos vocês estejam sempre focando o amor de Deus como o alvo maior, tá? Porque o amor de Deus está em Cristo, e como está escrito aqui, não somos nós quem estamos falando, Ele nos amou primeiro. Então, se nós amarmos ao nosso próximo, se nós amamos ou amarmos, é porque o amor dele está em nós, é porque, pensando, humanamente falando, né, pensando pelo lado carnal, nós não conseguimos amar ninguém, né? A verdade é essa. Nós não temos potencial para amar ninguém, amados. Agora, a partir do momento que nós refletirmos, como o nosso amigo Eduardo falou, na palavra de Deus, que é simples, que é eficaz, que é amor, então nós vamos conseguir amar ao próximo, porque nós vamos constatar a cada dia mais um pouco que Deus deu seu próprio Filho por amor de nós, que Deus nos amou primeiro para que nós estivéssemos aqui, melhor dizendo, falando da graça, da palavra dele. Então é isso, que vocês reflitam nesse amor e descubram mais esse amor dia após dia, na própria leitura bíblica, porque independente da palavra de qualquer homem ou de qualquer religião, vocês vão descobrir o amor de Deus por si só, né? E através da própria palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos começar orando. O Cléber vai encerrar a oração. Ok. Então, pessoal, você que está ouvindo essa mensagem aí, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no lugar nós queremos te agradecer pela essa oportunidade, Amém. por esse dia que começou. Queremos agradecer pelo nosso fôlego de vida, por tudo que nos aconteceu até esse presente momento e por tudo que irá nos acontecer daqui por diante. Mas, Senhor, que essa pessoa venha ter um Natal maravilhoso, um Natal de bastante reflexão, um Natal que ela venha vivenciar de fato de verdade, não só no dia 25, mas todos os dias do ano, meu Deus. Senhor Jesus, que essas pessoas venham conhecer o teu amor, meu Deus, que está dentro dela, meu Deus, que ela venha deixar florescer esse amor maravilhoso, meu Deus. Que ela venha amar o próximo, como o Senhor mesmo disse, para que ela venha se tornar um discípulo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, te agradeço mais uma vez pela minha vida, pela vida do Clério e pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo. Se aquela pessoa que está ouvindo está se sentindo mal amada, está se sentindo rejeitada pelo homem, seja por qualquer pessoa, Senhor Jesus Cristo, que ela se sinta amada pelo teu amor agora, meu Deus, que ela se sinta acolhida, meu Deus. Senhor, que ela sinta agora o teu abraço, o teu Espírito que está dentro dela, abraçando ela agora, enxugando as lágrimas dela, meu Deus, e falando: filha, eu estou contigo, se ninguém está contigo, eu estou contigo, vou contigo até o final, eu não olho seus pecados, eu não olho nada disso, porque você é perfeito aos meus olhos. Aleluia. Glórias e glórias a ti, Senhor. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós estamos aqui reunidos, eu, o amigo Eduardo, e todos quantos estão ouvindo neste instante estas palavras, no sentido de aprendermos mais, como eu disse agora há pouco, entendermos mais da tua vontade, ó Deus. Sim, meu Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor foi quem nos escolheu desde antes da fundação do mundo, o Senhor foi quem nos elegeu para sermos teus filhos amados, e também o Senhor quer nos ver cumprindo os teus mandamentos com certeza. Mandamentos esses que antes eram tantos, né, Senhor, mas que hoje se resumem a apenas 2, que é amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então que neste momento cada amado, cada amada esteja sendo abençoado, verdadeiramente abençoado por esta palavra, que é uma palavra que vem de fato da graça de Deus, para preencher o coração de quem estiver ouvindo. Se você, meu amigo, minha amiga, estiver ouvindo essa oração, estiver com algum peso na consciência, talvez alguma culpa, carregando alguma culpa por ter proferido alguma palavra ruim, ou esta semana, ou no dia de hoje,
no dia de ontem, aliás, me perdoem. Se vocês estão carregando essa culpa em vocês, removam essa culpa do coração, em primeiro lugar, reconhecendo o amor de Deus em vocês e sendo humildes para perdoarem, ou aliás, para pedirem perdão, né? Para pedirem perdão a quem vocês porventura tenham machucado, magoado de uma forma ou de outra, e também sentirem então dessa forma o perdão de Deus transbordando em vocês, liberando vida, liberando paz, liberando saúde física, mental, liberando prosperidade também, por que não? Porque é dom de Deus o ser humano ser próspero, o ser humano ter o melhor desta terra, e que, na verdade, para termos o melhor desta terra, abençoados, que vocês entendam que é preciso conhecer a Deus e querer de fato, de verdade, a Deus, a esse Deus maravilhoso. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos vocês, de fato, tenham um dia muito feliz, um dia diferente, um dia especial, onde vocês possam, pelo menos por alguns instantes, refletirem nessas palavras, meditarem nessas palavras, procurarem encontrar na palavra de Deus mesmo, na Bíblia Sagrada, um pouquinho do que nós falamos hoje, e que está com certeza, se vocês procurarem, vão achar contido na palavra de Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam sempre com os anjos do Senhor Jesus ao redor, abraçando-os, trazendo harmonia, trazendo a vitória, conduzindo-os em perfeito triunfo, porque saibam que vocês são amados de Cristo, amados de Deus, sempre serão e sempre serão vitoriosos, desde que se entreguem a este amor de fato, de verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Claro, vamos encerrar com aquela música que você, como eu, gosta muito, que fala desse Deus que muitas pessoas ainda não conhecem, que é um Deus de amor, que o nome da música é Me Faz Conhecer, do Márcio Ribeiro. Muito boa, muito boa. Já está aqui na agulha aqui. Aí vamos ouvir ela e depois a gente volta com os abraços finais. Amém. É muito linda, muito profunda. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la e, aliás, ouço várias vezes e em diversas ocasiões da minha vida, porque isso faz realmente refletirmos sempre, né? Sempre que nós ouvimos, nós refletimos até de uma forma diferente, né? O que é conhecer a Deus, porque nós até pensamos muitas vezes que conhecemos, mas a cada dia conhecemos um pouco mais, não é verdade, amigo? E até já para o nosso abraço final, para que nós tenhamos então não só este dia, não só esta vez, né, mas que haja outras vezes, com certeza vai haver outras oportunidades, melhor dizendo, para que nós possamos estar juntos aqui, falando do nosso Deus maravilhoso, enfim, que às vezes nos falta palavras para exprimir, expressar quem Ele é e como Ele é, não é verdade, amigo? O Senhor teu Deus é contigo, amados, onde quer que andares. E sempre que tivermos oportunidade, vamos fazer sim, por que não, mensagens específicas e focando algum tema específico e importante da graça do amor de Deus. E você que está ouvindo esse papo de graça, se quiser que a gente fale algum tema especial, é do Lana com 2N, @hotmail.com. Pode mandar e-mail pedindo oração, pedindo uma ajuda, se tiver nosso alcance a gente vai ajudar, que a gente está aqui para ajudar o próximo. E sugerir temas também, eu quero que vocês falem sobre Y assuntos. Com certeza. Que a gente vai ter o maior prazer de falar, que a gente vai ter o maior prazer de esmiuçar até mesmo na Bíblia, se você quiser que a gente foque mais usando a Bíblia. Às vezes pode até achar que a gente, eu não estou falando sobre a Bíblia, ele não deve conhecer nada de Bíblia. Muito pelo contrário, a gente conhece até muito, conhecer muito, que a gente acha cada vez mais que não há necessidade de ficar preso ao livro, que a Bíblia é um livro. Exato. É a letra, né? Mais fácil você viver o amor de Deus que viver o livro, porque o livro sem o amor não adianta nada. Na própria Bíblia está escrito, exatamente, na própria Bíblia está escrito que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, é a palavra da própria Bíblia falando, você um tanto quanto contraditório, mas não sou eu. A Bíblia diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Ela fala contra a própria palavra dela, ou seja, entre aspas, né, pessoal, entendam bem. Ela fala que não adianta nada conhecer toda a letra e não vivê-la. Então, por isso que a gente não está aqui colocando tanto, focando tanto versículos e mais versículos, porque vai fazer um amontoado de versículos na cabeça de todos, e na verdade vai faltar as nossas experiências, o nosso desejo sincero, que é
de fato, de verdade, transmitir o amor de Deus em palavras simples para vocês. Bom, vamos à canção então, pessoal, e que todos tenham uma ótima noite para quem estiver ouvindo à noite, um ótimo dia para quem estiver ouvindo de dia, né? E que Deus vos abençoe sempre. Ótima tarde para quem estiver ouvindo à tarde. Amém, amém. Que Deus... Ótima madrugada para quem estiver ouvindo na madrugada. Com certeza. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, rica e graciosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos à canção, já Amém. Estamos falando de amor, né? E fica o meu abraço final para todos aqui. Graça e paz. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor